Este homem controlou o maior país do mundo por mais de um quarto de século, transformando a Rússia pós-soviética de uma democracia frágil em um estado autoritário. Ele consolidou o poder, eliminando rivais oligarcas, anexou territórios de países vizinhos e desencadeou a maior guerra terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Sua invasão da Ucrânia em 2022 resultou em mais de 1 milhão de baixas militares russas e dezenas de milhares de civis mortos. Mas quem foi ele? O homem conhecido pela história como Vladimir Vladimirovich Putin nasceu em 7 de outubro de 1952 em Leningrado, União Soviética, hoje São Petersburgo, Rússia. Esta é sua história. Seu pai era Vladimir Spiridonovich Putin, um trabalhador de fábrica que nasceu em 1911 em uma humilde família camponesa da região de Tver. Ele serviu na frota submarina da Marinha Soviética antes da Segunda Guerra Mundial. Durante o cerco de Leningrado, que durou 872 dias e matou aproximadamente 1 milhão de civis, Vladimir Spiridonovich lutou em uma unidade de propósito especial do NKVD. Ele foi gravemente ferido, com ferimentos permanentes que o deixariam mancando pelo resto da vida. Sua mãe era Maria Ivanovna Shelomova, que também nasceu em 1911 em uma família camponesa pobre da região de Tver. Vladimir Spiridonovich e Maria Ivanovna se conheceram quando jovens em Tver e se casaram quando ela tinha 17 anos. A família mudou-se para Leningrado após a guerra, onde Vladimir trabalhou como guarda e depois como capataz em várias fábricas e empresas estatais. Este casamento produziu 3 filhos. 2 irmãos mais velhos nasceram antes da Segunda Guerra Mundial. O primeiro morreu ainda na infância. O segundo, chamado Viktor, morreu de difteria durante o cerco de Leningrado. Vladimir, nascido quando seus pais tinham 41 anos, foi o único filho a sobreviver. Ele cresceria como filho único em um pequeno apartamento comunal, compartilhado com outras 2 famílias em um prédio de Leningrado infestado de ratos. Vladimir Putin não poderia ter sabido na época, mas crescer como o único filho sobrevivente de pais marcados pela guerra e pela perda colocaria em movimento uma cadeia de eventos que levaria a uma das mais longas e consequentes lideranças políticas do século XXI. Vale refletir sobre o contexto da União Soviética com o qual Putin se tornaria tão intrinsecamente associado. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas havia emergido da Revolução Bolchevique de 1917 como o primeiro Estado socialista do mundo. Em 1952, quando Putin nasceu, Joseph Stalin ainda governava com punho de ferro. Stalin havia transformado a União Soviética de uma sociedade agrária em uma superpotência industrial, através de coletivização forçada, planos quinquenais e terror em massa. A Grande Purga dos anos 30 havia eliminado milhões, incluindo membros da própria família de Putin. Sob Stalin, o sistema soviético funcionava através de um partido comunista que controlava todos os aspectos da vida. O Politburo, órgão supremo do partido, tomava todas as decisões importantes. Abaixo dele, uma vasta burocracia estatal administrava uma economia planificada centralmente. A KGB, o Comitê de Segurança do Estado, monitorava a população e eliminava dissidência através de vigilância, intimidação e prisão. A população de Leningrado, segunda maior cidade soviética, havia crescido de aproximadamente 1,5 milhão antes da guerra para cerca de 3 milhões quando Putin nasceu. A cidade havia sido duramente atingida pelo cerco nazista e as cicatrizes físicas e psicológicas permaneceram por décadas. A habitação era escassa, com muitas famílias vivendo em apartamentos comunais, compartilhados onde cada família ocupava um único cômodo e compartilhava cozinha e banheiro com estranhos. Stalin morreu em março de 1953, apenas 5 meses após o nascimento de Putin. Nikita Khrushchev assumiu o poder e, em 1956, chocou o mundo comunista ao denunciar os crimes de Stalin no famoso discurso secreto, no 20º Congresso do Partido. Este período de desestalinização trouxe algum relaxamento do terror, mas a União Soviética permaneceu um estado totalitário de partido único. A década de 50 e 60 viu a intensificação da Guerra Fria.
A União Soviética e os Estados Unidos competiam globalmente em uma corrida armamentista nuclear, conquista espacial e influência ideológica. Em 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik, o primeiro satélite artificial. Em 1961, Yuri Gagarin tornou-se o primeiro humano no espaço. Estes triunfos alimentaram o orgulho soviético e a narrativa de que o socialismo estava superando o capitalismo. No entanto, por trás da fachada de sucesso, a economia soviética lutava. O sistema de planejamento central era ineficiente e corrupto. Filas enormes para bens básicos eram comuns. A população padrão de vida ficava muito atrás do Ocidente. Ainda assim, para cidadãos soviéticos comuns como a família Putin, o sistema oferecia segurança, emprego garantido, habitação subsidiada, educação e saúde gratuita. O comércio era estabilidade sobre liberdade, previsibilidade sobre prosperidade. Este era o mundo no qual Vladimir Putin estava emergindo em Leningrado durante os anos 50 e 60. Foi neste mundo de controle estatal total e competição da Guerra Fria que Putin faria uma escolha que mudaria tudo. Ele decidiria dedicar sua vida ao serviço na KGB. Não haveria volta. Vladimir Putin passou seus primeiros anos em um pequeno apartamento comunal no número 112 da Rua Baskov, em Leningrado. A família ocupava apenas um cômodo em um prédio de vários andares sem elevador. O pátio do prédio era sujo e ratos infestavam o edifício. Putin descreveria mais tarde perseguir ratos com um pedaço de pau nas escadas escuras. Quando criança, Putin era pequeno para sua idade, mas agressivo e propenso a brigas. Seu pai, com ferimentos de guerra e temperamento duro, ensinou ao jovem Vladimir a importância de força e resiliência. Seu pai nunca bebia além de ocasiões especiais, e sua mãe, devota cristã ortodoxa em uma sociedade oficialmente ateísta, batizou Vladimir secretamente quando criança. Ele frequentou a escola número 193 de Leningrado, onde seu desempenho inicial foi medíocre. Ele era indisciplinado e frequentemente se metia em confusões. No entanto, aos 12 anos, Putin descobriu o judô e depois o sambo, uma arte marcial soviética. O treinamento marcial transformou o menino problemático. Ele aprendeu disciplina, controle e a importância da estratégia sobre força bruta. Aos 14 anos, já era um judoca habilidoso, eventualmente alcançando o cinturão preto. Durante a adolescência, Putin assistiu a filmes soviéticos glamorizando os serviços de inteligência. Um filme em particular, O Escudo e a Espada, sobre um espião soviético infiltrando-se na Alemanha nazista, o fascinou. Aos 15 anos, Putin tomou a decisão extraordinária de visitar o escritório local da KGB em Leningrado e perguntar como poderia se juntar. O oficial no escritório disse-lhe que a KGB não aceitava candidatos diretos, que ele precisava primeiro completar educação superior, de preferência em direito ou servir nas Forças Armadas. A rejeição da KGB pela falta de qualificações lançou uma longa sombra sobre as ambições do jovem Putin, um vazio de propósito que ele tentaria compensar transformando-se no candidato perfeito, estudando direito e moldando cada aspecto de sua vida em direção a esse objetivo singular. Aos 16 anos, Putin já estava determinado. Seu desempenho acadêmico melhorou drasticamente. Ele se juntou às Juventudes Comunistas, o Komsomol, passo obrigatório para qualquer jovem soviético com ambições de carreira sérias. Em 1970, ele se matriculou na Universidade Estadual de Leningrado para estudar direito. Na universidade, Putin era disciplinado e reservado. Ele não bebia excessivamente, evitava festas e focava em seus estudos. Professores o lembravam como estudante dedicado, mas não brilhante, alguém que alcançava sucesso através de trabalho árduo em vez de talento natural. Ele continuou seu treinamento em judô e sambo, competindo em torneios e eventualmente tornando-se campeão da cidade de Leningrado em sambo. Durante seus anos universitários, Putin cultivou as qualidades que a KGB valorizava: discrição, controle emocional, capacidade de observar e analisar, e lealdade inquestionável ao Estado soviético. Ele evitava discussões políticas abertas e nunca expressava dúvidas sobre o sistema soviético. Esta cautela, esta capacidade de ocultar pensamentos e intenções verdadeiras, tornaria-se sua característica definidora. Em 1975,
Putin graduou-se com um diploma em Direito da Universidade Estadual de Leningrado. Naquele mesmo ano, seu sonho de juventude se realizou. Ele foi recrutado pela KGB. Ele tinha 22 anos. Putin começou seu treinamento na escola KGB 401 em Okhta, Leningrado. O programa de treinamento era rigoroso, cobrindo contra-espionagem, recrutamento de fontes, técnicas de vigilância, comunicações clandestinas e psicologia. Os instrutores enfatizavam paciência, planejamento meticuloso e a arte de manipular pessoas sem que elas percebessem que estavam sendo manipuladas. Após o treinamento, Putin foi designado para a segunda diretoria principal da KGB, responsável por contra-espionagem dentro da União Soviética. De 1976 até o final de 1979, ele trabalhou monitorando estrangeiros e oficiais consulares em Leningrado. O trabalho era tedioso, envolvendo principalmente vigilância e preenchimento de relatórios. No entanto, Putin era meticuloso e competente, ganhando elogios de superiores. No inverno de 1977, Putin tornou-se membro pleno do Partido Comunista da União Soviética, passo essencial para avanço na carreira dentro da KGB. Ele também se juntou ao Comitê Komsomol da KGB, onde era responsável por assuntos relacionados a esportes e pessoal. No outono de 1979, Putin foi transferido para a primeira diretoria da KGB de Leningrado, que lidava com inteligência estrangeira. Este foi um avanço significativo. Embora a primeira diretoria de Leningrado não fosse subordinada diretamente à prestigiosa primeira diretoria principal com sede em Moscou, oferecia oportunidades para designações eventualmente estrangeiras. Pouco depois, em 1983, aos 30 anos de idade, Putin casou-se com Lyudmila Shkrebneva, uma aeromoça que ele conheceu 3 anos antes. O casamento produziria 2 filhas, Maria, nascida em 1985, e Ekaterina, nascida em 1986. Lyudmila descreveria mais tarde Putin como esposo emocionalmente distante, totalmente absorvido em seu trabalho. Em setembro de 1984, Putin foi enviado a Moscou para treinamento adicional no Instituto da Bandeira Vermelha Yuri Andropov, a principal academia de treinamento da KGB para oficiais de inteligência estrangeira. O treinamento durou 1 ano e cobriu operações de inteligência avançadas, recrutamento de agentes, comunicações secretas e técnicas de infiltração. A primeira grande conquista da carreira de Putin veio em 1985, quando ele recebeu sua primeira designação estrangeira, Dresden, Alemanha Oriental. Isto envolveu trabalhar disfarçado como tradutor, enquanto na realidade atuava como oficial de ligação com a Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental. Dresden não era a designação glamourosa que Putin provavelmente esperava. Era uma cidade industrial de segunda categoria, não Berlim Oriental ou alguma capital ocidental. Seu trabalho consistia principalmente em facilitar cooperação entre a KGB e a Stasi, processar informações de inteligência e, ocasionalmente, recrutar fontes entre estudantes estrangeiros e visitantes. Ainda assim, para Putin, representava a realização de seu sonho de adolescência de se tornar espião internacional. Nesta época, Putin desenvolveu relacionamentos próximos com oficiais da Stasi, que se provariam instrumentais para compreender métodos de controle e vigilância estatal. A Alemanha Oriental havia aperfeiçoado a arte de monitorar sua população, com a Stasi mantendo arquivos em aproximadamente 6 milhões de cidadãos, 1/3 da população. Putin observou como um estado policial eficiente funcionava. Os anos em Dresden foram relativamente tranquilos até o final de 1989. Mikhail Gorbachev, que se tornou líder soviético em 1985, havia iniciado reformas radicais sob as políticas de glasnost, abertura, e perestroika, reestruturação. Estas reformas desencadearam forças que Gorbachev não poderia controlar. Em novembro de 1989, o Muro de Berlim caiu. Semanas depois, manifestantes em Dresden cercaram o quartel-general local da Stasi. Putin, na sede da KGB próxima, viu a multidão se aproximar. Ele telefonou para a base militar soviética local pedindo proteção, mas foi informado que,
Moscou está em silêncio. Esta frase, Moscou está em silêncio, perseguiria Putin por décadas. Representava o colapso do poder soviético, a humilhação de ver o império desmoronar enquanto oficiais em Moscou eram impotentes ou indiferentes. O que aconteceu a seguir revelaria a frieza de Putin sob pressão. Enquanto colegas entravam em pânico, Putin começou sistematicamente a queimar documentos classificados, alimentando fornos por horas para destruir arquivos que poderiam comprometer agentes soviéticos. Ele trabalhou metodicamente, queimando pilhas de documentos até que os fornos rachassem pelo calor. Em fevereiro de 1990, Putin retornou a Leningrado. A União Soviética estava desintegrando. A KGB, outrora temida, estava desmoralizada. Para um oficial como Putin, que havia dedicado 15 anos ao serviço da agência, o colapso foi profundamente traumático. De volta a Leningrado, Putin foi designado a um cargo administrativo na Universidade Estadual de Leningrado, onde supostamente monitorava estudantes e professores estrangeiros. Era trabalho degradante para alguém que havia servido no exterior. Putin reconheceria mais tarde ter considerado deixar a KGB completamente e trabalhar como motorista de táxi para sustentar sua família. A primeira reviravolta veio em 1990, quando Putin foi apresentado a Anatoly Sobchak, seu antigo professor de direito, que havia se tornado um político proeminente na Leningrado pós-soviética. Sobchak, reformador liberal e anticomunista declarado, ficou impressionado com o profissionalismo de Putin e o recrutou como assistente. Em junho de 1991, quando Sobchak tornou-se prefeito da cidade recém-renomeada São Petersburgo, ele nomeou Putin como chefe do Comitê de Relações Exteriores da cidade. Era a posição perfeita para alguém com experiência em inteligência. Putin era responsável por atrair investimento estrangeiro e gerenciar acordos internacionais. Ele administrou este papel com eficiência característica, construindo rede de contatos comerciais e políticos. No entanto, havia questionamentos sobre seus métodos. Em 1992, uma investigação legislativa acusou Putin de emitir licenças de exportação de recursos naturais no valor de 92 milhões de dólares em troca de alimentos que nunca chegaram. Embora Sobchak protegesse Putin de consequências, o incidente prenunciava acusações futuras de corrupção. Ao longo dos próximos 5 anos, Putin subiu na administração Sobchak, tornando-se vice-prefeito em 1994. Ele ganhou reputação de ser leal, discreto e incrivelmente eficiente na execução de tarefas. Enquanto outros oficiais falavam muito e entregavam pouco, Putin trabalhava silenciosamente e produzia resultados. Em 1996, Sobchak perdeu sua campanha de reeleição para o oponente Vladimir Yakovlev. Esta derrota foi desastrosa financeiramente e politicamente para o círculo de Sobchak. A maioria dos antigos associados de Sobchak rapidamente mudou de lado, oferecendo lealdade ao novo prefeito. Yakovlev até ofereceu a Putin posição de alto nível em sua administração. A resposta de Putin foi reveladora e se tornaria característica de sua abordagem à lealdade. Ele recusou e imediatamente deixou seu cargo, optando por desemprego em vez de trair Sobchak. Esta demonstração de lealdade chamou atenção em Moscou, onde o Kremlin estava repleto de oportunistas prontos para mudar de lado a qualquer momento. Em agosto de 1996, Putin mudou-se para Moscou para trabalhar na administração presidencial, sob Pavel Borodin. Ele foi nomeado vice-chefe do Departamento de Gerenciamento de Propriedade da Presidência, posição obscura, mas colocou-o dentro da máquina de poder do Kremlin. Pouco depois, ele foi nomeado chefe do Departamento de Controle, responsável por supervisionar as regiões da Rússia. Em julho de 1998, Putin foi nomeado diretor do FSB, o Serviço de Segurança Federal, sucessor da KGB. Isto representava salto extraordinário. Menos de 2 anos antes, ele era oficial de nível médio em São Petersburgo. Agora, ele comandava toda a agência de inteligência interna da Rússia. O contexto desta nomeação era crítico. A Rússia estava em crise profunda.
Em agosto de 1998, o governo declarou calote de sua dívida e o rublo desvalorizou 70% em questão de semanas. Milhões de russos viram suas economias evaporarem instantaneamente. A popularidade do presidente Boris Yeltsin estava em níveis mínimos, com índices de aprovação abaixo de 2%. Yeltsin estava doente, frequentemente incapaz de governar devido a problemas cardíacos e abuso de álcool. Oligarcas, os bilionários que haviam comprado ativos estatais soviéticos por nada durante a privatização, efetivamente governavam a Rússia. Homens como Boris Berezovsky, Vladimir Guzinski e Mikhail Khodorkovsky controlavam impérios de mídia e influência política. Eles haviam ajudado a financiar a campanha de reeleição de Yeltsin em 1996 e agora cobravam dividendos políticos. O círculo de Yeltsin estava desesperadamente procurando por sucessor que pudesse protegê-los de processos após a saída de Yeltsin. Eles precisavam de alguém leal, controlável e sem base de poder própria. Putin parecia perfeito, competente, mas obscuro, experiente, mas sem conexões oligárquicas, leal, mas discreto. Em setembro de 1999, uma série de explosões atingiu prédios de apartamentos em Buynaksk, Moscou e Volgodonsk, matando mais de 300 pessoas e ferindo mais de 1.000. Os ataques espalharam onda de medo por toda a Rússia. O governo culpou militantes chechenos da República Separatista do Cáucaso, que havia lutado guerra contra Moscou de 1994 a 1996. No entanto, circunstâncias suspeitas cercaram os bombardeios. Em Ryazan, em 22 de setembro, residentes descobriram sacos de material explosivo em porão de prédio e chamaram a polícia. Após evacuação maciça e quase prisão de suspeitos, o FSB anunciou que havia sido apenas exercício de treinamento e os sacos continham apenas açúcar. Investigadores independentes mais tarde levantaram questões sobre se os próprios serviços de segurança da Rússia estavam envolvidos nos bombardeios para criar pretexto para a nova guerra na Chechênia. Putin, que Yeltsin havia nomeado primeiro-ministro em agosto de 1999, apenas um mês antes dos bombardeios, reagiu com dureza implacável. Ele prometeu perseguir terroristas onde quer que estejam. Se os encontrarmos no banheiro, vamos eliminá-los na privada. Esta linguagem brutal ressoou com russos assustados e irritados. Em setembro de 1999, forças russas lançaram a Segunda Guerra Chechena. Diferentemente da Primeira Guerra desastrosa, esta campanha foi brutal e eficaz. Tropas russas cercaram a capital chechena Grozny e a bombardearam em submissão através de bombardeios aéreos e de artilharia indiscriminado. Em fevereiro de 2000, forças russas entraram na cidade destruída. Estimativas sugerem que entre 25 mil e 50 mil civis chechenos morreram na guerra. A guerra transformou Putin de burocrata desconhecido em líder nacional. Sua classificação de aprovação disparou de 2% em agosto de 1999 para 79% em novembro. Russos, humilhados por anos de declínio nacional, abraçaram este homem duro que prometia restaurar a força da Rússia. Em 31 de dezembro de 1999, Yeltsin anunciou sua renúncia surpreendente em transmissão televisionada. Vladimir Putin, ocupando a posição de primeiro-ministro, automaticamente tornou-se presidente interino. Um dos primeiros atos de Putin foi assinar decreto concedendo a Yeltsin imunidade total contra processos por corrupção e outras acusações. Em março de 2000, Putin venceu 53% dos votos na eleição presidencial precipitada, evitando o segundo turno. Ele tinha 47 anos e nunca havia concorrido a cargo eletivo antes. Sua primeira vitória eleitoral o tornou líder de país de 146 milhões de pessoas e o maior território do mundo. O que aconteceu a seguir revelaria que Putin não era o fantoche controlável que os oligarcas imaginavam. Ele começaria sistematicamente a desmantelar o poder deles e construir autocracia vertical em que todas as alavancas de poder levavam diretamente a ele. Sua primeira mensagem aos oligarcas veio em julho de 2000, quando ele os convocou para reunião no Kremlin. Lá, ele estabeleceu o acordo,
Eles poderiam manter sua riqueza desde que ficassem fora da política e pagassem seus impostos. Para aqueles que cooperaram, como Roman Abramovich e Vagit Alekperov, o acordo era aceitável. Para aqueles que haviam usado riqueza para moldar a política, como Berezovsky e Guzinski, era inaceitável. Vladimir Guzinski, dono da Mediamost, que controlava NTV, a única rede de televisão independente da Rússia, foi o primeiro alvo. Em junho de 2000, apenas semanas após Putin assumir o cargo, Guzinski foi preso sob acusações de fraude. Ele foi mantido na infame prisão de Butyrka por 3 dias, antes de ser libertado sob acordo de vender seus ativos de mídia à empresa, controlada pelo Estado Gazprom, e deixar o país. Guzinski fugiu para Israel e depois Espanha. Boris Berezovsky, o homem que posteriormente afirmaria ter desempenhado papel decisivo em trazer Putin ao poder, foi o próximo. Berezovsky controlava império de mídia, incluindo Channel One Television e o jornal Kommersant. Quando suas emissoras criticaram o manejo de Putin do desastre do submarino Kursk em agosto de 2000, onde 118 marinheiros morreram e Putin inicialmente continuou suas férias, Berezovsky compreendeu que estava em perigo. Ele vendeu seus ativos e fugiu para Londres, onde viveria em exílio até sua morte misteriosa em 2013. O exemplo mais dramático veio em 2003, com Mikhail Khodorkovsky, chefe da Yukos Oil e o homem mais rico da Rússia, com fortuna estimada em 15 bilhões de dólares. Khodorkovsky havia cometido erro imperdoável. Ele financiou partidos de oposição e falou abertamente, condenando a corrupção. Durante reunião televisionada no Kremlin em fevereiro de 2003, Khodorkovsky discutiu famosamente com Putin, implicando que altos funcionários do governo aceitavam milhões em subornos. A reação de Putin foi lenta, mas implacável. Em outubro de 2003, agentes mascarados invadiram o jato particular de Khodorkovsky durante parada para reabastecimento e o prenderam sob mira de arma. Autoridades o acusaram de fraude e evasão fiscal. Em maio de 2005, ele foi condenado a 9 anos de prisão. Suas ações na Yukos foram confiscadas e a empresa foi desmontada, com seus melhores ativos absorvidos pela estatal Rosneft, liderada por Igor Sechin, ex-colega de Putin na KGB. A lição estava clara: riqueza era aceitável, ambição política não era. Em 2004, Putin venceu a reeleição com 71% dos votos. Naquele mesmo ano, após o cerco terrorista na escola de Beslan, que matou 334 pessoas, incluindo 186 crianças, Putin usou o desastre como pretexto para eliminar eleições diretas de governadores regionais. Ele declarou que nomearia todos os governadores regionais diretamente, centralizando o poder de forma dramática. Ao longo de sua primeira década no poder, Putin sistematicamente destruiu a democracia russa. A televisão independente desapareceu, substituída por canais controlados pelo Estado, repetindo propaganda do Kremlin. Partidos de oposição foram assediados e marginalizados. ONGs independentes, particularmente aquelas financiadas por organizações ocidentais, foram rotuladas como agentes estrangeiros e forçadas a se registrar como tal. Enquanto isso, a economia russa se recuperou dramaticamente, impulsionada pelo aumento dos preços do petróleo. De 2000 a 2008, o PIB da Rússia cresceu uma média de 7% anualmente. O preço do petróleo subiu de cerca de $25 por barril em 2000 para mais de $100 em 2008. Esta riqueza de petróleo encheu os cofres do governo russo e elevou padrões de vida. Para russos comuns, que haviam sofrido através do caos dos anos 90, a estabilidade e prosperidade dos anos de Putin pareciam milagrosas. Putin cultivou o culto de personalidade centrado em imagem de líder forte e viril. Ele apareceu em fotos de relações públicas praticando judô, pescando sem camisa, cavalgando cavalos, pilotando aviões de combate e tranquilizando tigres siberianos. Estas imagens cuidadosamente construídas contrastavam vividamente com Yeltsin alcoólatra e enfermo e projetavam força tanto domesticamente quanto internacionalmente. Em política externa, Putin buscou restaurar a influência russa na antiga esfera soviética. Ele via a expansão da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para o leste como ameaça existencial.
Em fevereiro de 2007, ele proferiu discurso inflamado na Conferência de Segurança de Munique, condenando o que chamou de mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos e declarando que a Rússia não aceitaria mais ser marginalizada. A primeira demonstração militar da nova assertividade da Rússia veio em agosto de 2008, quando a Geórgia, ex-república soviética, tentou retomar o controle da região separatista da Ossétia do Sul. Forças russas invadiram a Geórgia em operação que Putin posteriormente admitiria ter sido planejada no final de 2006. Em 5 dias, tropas russas derrotaram as forças georgianas, destruíram infraestrutura militar georgiana e ocuparam aproximadamente 20% do território georgiano. O mundo observou, mas não fez nada substancial. No entanto, mesmo quando Putin alcançou o ápice do poder doméstico e reassertividade internacional, uma contradição profunda emergiu. O mesmo homem que exaltava patriotismo russo e valores tradicionais estava acumulando riqueza pessoal maciça através de corrupção. Estimativas variam amplamente, mas investigadores ocidentais sugerem que Putin construiu fortuna pessoal de pelo menos 40 bilhões de dólares, possivelmente muito mais, através de estruturas de propriedade opacas e proxies oligarcas leais. Esta dualidade, apresentar-se como servidor patriótico da Rússia enquanto enriquecia pessoalmente, continua a definir seu legado. A Constituição russa proibia mais de 2 mandatos presidenciais consecutivos, forçando Putin a deixar o cargo em 2008. No entanto, ele orquestrou sucessão cuidadosa. Dmitry Medvedev, protegido leal, tornou-se presidente, enquanto Putin tornou-se primeiro-ministro, mantendo o poder real. Esta foi farsa transparente, mas funcionou. Durante os 4 anos do mandato de Medvedev, Putin permaneceu claramente no comando. Em 2011, Putin anunciou que concorreria à presidência novamente em 2012, com Medvedev submissamente cedendo. Esta troca de cadeiras, cínica, irritou muitos russos, particularmente a classe média urbana educada. Em dezembro de 2011, dezenas de milhares de manifestantes lotaram o centro de Moscou, protestando contra a fraude eleitoral e exigindo eleições justas. Foram os maiores protestos vistos na Rússia desde os anos 90. Putin culpou a secretária de Estado dos Einos, Hillary Clinton, por incitar os protestos, e sua retórica tornou-se cada vez mais nacionalista e anti-ocidental. Ele retratou os manifestantes como agentes pagos do Ocidente, buscando enfraquecer a Rússia. Esta narrativa, de ameaças externas constantes e quinta coluna interna, tornaria-se central à propaganda de Putin. Em março de 2012, Putin venceu a presidência com 64% dos votos oficialmente, embora observadores independentes relatassem fraude generalizada. Protestos continuaram por vários meses, mas Putin respondeu com repressão crescente. Leis foram aprovadas restringindo o protesto, criminalizando extremismo vagamente definido e aumentando dramaticamente multas por atividades de oposição. Líderes de protesto foram presos ou forçados ao exílio. O ponto de virada decisivo veio em fevereiro de 2014, quando o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, aliado próximo de Putin, foi derrubado por protestos maciços do Maidan, em Kiev. Ucranianos estavam irritados porque Yanukovych havia rejeitado o acordo de associação com a União Europeia sob pressão russa. Quando Yanukovych fugiu para a Rússia, Putin viu isto como golpe patrocinado pelo Ocidente contra a influência russa. A decisão de Putin de anexar a Crimeia da Ucrânia foi rápida e cuidadosamente planejada. Putin posteriormente reconheceu que ordenou trabalho para trazer a Crimeia de volta para a Rússia, já no início de fevereiro. Em 27 de fevereiro de 2014, soldados russos sem insígnias, os chamados Homenzinhos Verdes, tomaram prédios governamentais, instalações militares e aeroportos em toda a península da Crimeia. Tropas ucranianas, cercadas e superadas em número, não resistiram. Em 16 de março, sob ocupação militar russa, foi realizado referendo sobre o status da Crimeia. Segundo as autoridades instaladas pela Rússia, 97% votaram para se juntar à Rússia, com comparecimento de 83%.
Observadores internacionais condenaram o referendo como ilegítimo, realizado sob canos de armas sem opção de manter o status quo. Em 18 de março, Putin assinou o tratado anexando formalmente a Crimeia à Federação Russa. Ele entregou o discurso emocionado ao parlamento russo, declarando que a Crimeia havia sempre sido parte inseparável da Rússia e culpando o Ocidente por forçar a mão da Rússia. Seu índice de aprovação doméstica disparou para 89%, o mais alto de sua carreira. A Ucrânia e a maioria dos países condenaram a anexação como violação da lei internacional e dos acordos que protegem a integridade territorial da Ucrânia. Os outros membros do G8 suspenderam a Rússia do grupo e introduziram sanções. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou resolução rejeitando a anexação, com 100 países votando a favor e apenas 11 contra. Simultaneamente, separatistas pró-russos nas regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, com apoio militar russo, lançaram rebelião. Isto iniciou conflito que mataria mais de 14 mil pessoas ao longo dos próximos 8 anos. Rússia negou oficialmente enviar tropas, embora evidências abundantes demonstrassem que unidades militares russas regulares lutaram na Ucrânia. Em julho de 2014, o voo 17 da Malaysia Airlines foi abatido sobre o leste da Ucrânia, matando todas as 298 pessoas a bordo. Investigadores internacionais posteriormente concluíram que o avião havia sido atingido por sistema de mísseis Buk, de fabricação russa, disparado de território controlado por separatistas. Rússia negou responsabilidade e promoveu teorias de conspiração alternativas, mas evidências eram esmagadoras. Os anos seguintes viram Putin consolidar ainda mais seu controle, enquanto o isolamento internacional da Rússia aprofundava. Em 2015, Rússia interveio militarmente na Síria para sustentar o ditador Bashar al-Assad, lançando campanha de bombardeio que matou milhares de civis, mas alcançou o objetivo estratégico de Putin: manter base naval russa na costa síria e apresentar Rússia como potência global capaz de projetar poder militar. Em 2016, agências de inteligência do Zequartruco concluíram que Rússia havia interferido nas eleições presidenciais americanas através de operações de influência cibernética projetadas para prejudicar Hillary Clinton e ajudar Donald Trump. Embora Putin negasse envolvimento, investigadores posteriormente documentaram extensa campanha de desinformação, hacking e propaganda nas mídias sociais coordenada pelos serviços de inteligência russos. Domesticamente, Putin eliminou qualquer oposição restante. Em 2015, Boris Nemtsov, líder da oposição liberal proeminente, foi assassinado a tiros na ponte Bolshoi-Moskvoretsky, a menos de 300 metros do Kremlin. Embora assassinos chechenos foram eventualmente condenados, muitos acreditavam que ordens vieram de níveis mais altos. Alexei Navalny, advogado anticorrupção e crítico mais proeminente de Putin, enfrentou anos de assédio, prisões repetidas e processo legal. Em 2020, Navalny foi envenenado com agente nervoso Novichok durante voo doméstico na Rússia. Ele sobreviveu apenas porque o avião fez pouso de emergência e ele recebeu tratamento na Alemanha. Investigação do grupo de jornalismo investigativo Bellingcat rastreou a tentativa de assassinato a agentes do FSB que haviam seguido Navalny por anos. Em 2020, Putin orquestrou mudanças constitucionais que permitiriam que ele permanecesse no poder até 2036. Em referendo amplamente visto como manipulado, 78% supostamente votaram a favor das emendas, que incluíam cláusula zerando os mandatos presidenciais anteriores de Putin, permitindo efetivamente que ele concorresse 2 vezes mais. Em 24 de fevereiro de 2022, tudo mudou. Putin ordenou invasão em larga escala da Ucrânia, lançando a maior guerra terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Forças russas atacaram de múltiplas direções simultaneamente, claramente pretendendo capturar Kiev, depor o governo ucraniano e instalar regime fantoche. Putin havia cruzado linha, da qual não poderia retornar. O que se seguiu seria devastador, mesmo pelos padrões brutais da guerra moderna. O primeiro sinal de que a invasão não iria conforme planejado
veio quando forças russas falharam em capturar o aeroporto de Hostomel, nos arredores de Kiev. Forças especiais russas aerotransportadas encontraram resistência feroz de forças ucranianas e a batalha resultou em pesadas baixas russas. O plano aparente de Putin de um golpe rápido seguido por colapso ucraniano desmoronou em dias. Em vez de receber tropas russas como libertadores, como propaganda russa havia previsto, ucranianos resistiram ferozmente. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, oferecida a evacuação por governos ocidentais, recusou famosamente declarando: "Eu preciso de munição, não carona." Sua coragem galvanizou resistência ucraniana e apoio internacional. No final de março de 2022, após sofrerem baixas devastadoras e incapazes de capturar Kiev, forças russas recuaram das regiões norte. Enquanto se retiravam, evidências de atrocidades em massa emergiram. Na cidade de Bucha, 378 corpos de civis foram encontrados, muitos com mãos amarradas e ferimentos de tiros na cabeça a curta distância. Imagens de cadáveres alinhados nas ruas chocaram o mundo. Em setembro de 2022, diante de contraofensiva ucraniana bem-sucedida, Putin anunciou mobilização parcial, convocando 300 mil reservistas. A notícia desencadeou êxodo em massa, com centenas de milhares de homens russos em idade militar fugindo do país para evitar recrutamento. Simultaneamente, Putin realizou referendos fraudulentos em territórios ucranianos ocupados e declarou 4 regiões ucranianas, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, parte da Rússia, embora forças russas não controlassem completamente nenhuma delas. No mesmo discurso anunciando mobilização, Putin fez ameaças nucleares veladas, declarando que usaria todos os meios à nossa disposição para defender território russo, que agora incluía território ucraniano ocupado. Esta chantagem nuclear assustou o mundo, mas não conseguiu deter apoio ocidental à Ucrânia. O custo humano da guerra de Putin é surpreendente. Segundo o Ministério da Defesa britânico, em junho de 2025, mais de 1 milhão de soldados russos haviam sido mortos ou feridos. Isso equivale a aproximadamente 1.300 baixas por dia desde o início da invasão. Estimativas ocidentais sugerem até 250 mil fatalidades militares russas. A Ucrânia também sofreu perdas significativas, com estimativas de até 100 mil pessoas mortas e total de baixas em torno de 400 mil. As Nações Unidas documentaram mais de 53 mil baixas civis ucranianas, incluindo mais de 14 mil mortes, desde a invasão em larga escala. Embora números reais sejam provavelmente muito maiores, comunidades de linha de frente permanecem em maior risco, particularmente nas regiões de Kherson, Kharkiv e Donetsk, com ataques de mísseis e drones de longo alcance, representando 65% das mortes e ferimentos. Economicamente, sanções ocidentais cortaram o acesso da Rússia a mercados financeiros internacionais, tecnologia avançada e muitos mercados de exportação. Reservas estrangeiras no valor de 300 bilhões de dólares foram congeladas. Grandes corporações ocidentais saíram da Rússia. No entanto, altos preços de energia e comércio contínuo com China e Índia permitiram que a Rússia sustentasse sua economia de guerra. Internacionalmente, Putin tornou a Rússia pária. A Finlândia e a Suécia, neutras por décadas, juntaram-se à OTAN especificamente devido à agressão de Putin, dobrando a fronteira da OTAN com a Rússia. A União Europeia uniu-se em apoio à Ucrânia de maneiras impensáveis antes da invasão. Putin alcançou exatamente o oposto de suas metas declaradas. Ele não enfraqueceu, mas fortaleceu a OTAN e forjou unidade ocidental renovada. Em seus últimos anos no poder, Putin governou através de repressão cada vez mais brutal. Em fevereiro de 2024, Alexei Navalny morreu na prisão ártica, onde estava sendo mantido sob condições brutais. Autoridades alegaram causas naturais, mas sua viúva e apoiadores acusaram Putin de assassinato. A morte de Navalny eliminou a voz de oposição mais proeminente da Rússia. As chamadas leis de fake news criminalizaram crítica à guerra, referida oficialmente apenas como Operação Militar Especial. Jornalistas independentes restantes fugiram ou foram presos.
Até janeiro de 2026, mais de 20 mil russos haviam sido presos por protestar contra a guerra. A propaganda estatal na televisão russa atingiu níveis de histeria bizarra, com apresentadores discutindo abertamente ataques nucleares ao Ocidente. Putin, que completou 73 anos em outubro de 2025, raramente aparece em público sem controle rigoroso. Rumores sobre sua saúde circulam constantemente, embora nada verificável. Ele é visto sentado em extremidade de mesas extremamente longas ao se reunir com assessores, comportamento que alguns atribuem à paranoia sobre Covid ou assassinato, outros à deterioração de seu estado mental. O legado de Vladimir Putin permanece profundamente contestado. Para apoiadores, particularmente entre russos mais velhos que viveram o caos dos anos 90, ele restaurou estabilidade, orgulho nacional e posição da Rússia como grande potência. Eles o veem como líder forte que ficou contra a arrogância ocidental e protegeu interesses russos. Para críticos, ele destruiu a nascente democracia da Rússia, criou cleptocracia em que ele e seus associados roubaram centenas de bilhões enquanto russos comuns continuaram pobres, e lançou guerra de agressão criminosa que matou centenas de milhares. Eles o veem como ditador, cuja paranoia e megalomania levaram a Rússia a desastre. Historiadores debatem se Putin foi produto inevitável da transição caótica da Rússia do comunismo, se líder diferente poderia ter levado o país por caminho democrático, ou se objetivos autoritários de Putin foram planejados desde o início. Alguns argumentam que ele moldou a Rússia à sua imagem, outros que a cultura política russa moldou-o. Em relações internacionais, Putin violou o princípio fundamental da ordem pós-Segunda Guerra Mundial, que fronteiras não podem ser mudadas pela força. Sua anexação da Crimeia e invasão da Ucrânia estabelecem precedentes perigosos que reverberão por décadas. China observou atentamente, extraindo lições sobre reações ocidentais à agressão. Domesticamente, o sistema construído por Putin enfrenta desafios estruturais. A economia depende demasiadamente da exportação de energia. Demografia está em crise, com população em declínio e envelhecimento. Corrupção permeia todas as instituições. A guerra dizimou uma geração de jovens. Quando Putin eventualmente deixar o poder, seja por morte, incapacidade ou outro meio, não há mecanismos claros de sucessão e nenhuma oposição política permitida. Culturalmente, Putin foi retratado em inúmeros filmes, documentários e livros, frequentemente como vilão arquetípico, ex-espião da KGB que se tornou autocrata. No entanto, biografias sérias revelam figura mais complexa, fria e calculista, sim, mas também profundamente moldada por humilhações da queda soviética e convicções genuínas, embora erradas, sobre destino da Rússia e ameaças ocidentais. A ironia final da carreira de Putin é que o homem que alegava estar restaurando a grandeza da Rússia deixou-a mais fraca, isolada e sangrando. Ele, que havia prometido trazer ordem do caos, desencadeou o caos de novo. Desta vez, não apenas dentro da Rússia, mas em toda a Europa. A guerra que ele começou para evitar a expansão da OTAN resultou exatamente nessa expansão. Suas ações para impedir a ocidentalização da Ucrânia uniram ucranianos contra a Rússia por gerações. O que você pensa sobre Vladimir Vladimirovich Putin? Ele foi um líder patriota que restaurou a força da Rússia após humilhações dos anos 90 e ficou contra a hegemonia ocidental. Ou foi ele um autocrata corrupto, cuja paranoia e megalomania lançaram guerra criminosa que matou centenas de milhares e transformou seu país em pária internacional? Por favor, nos avise na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.